Obrigada, presidente. Boa tarde a todas e todos. Hoje, nessa data, antes de tratar especificamente do objeto de hoje, né, que é a LDO, eu gostaria muito de fazer uma menção que 5 anos atrás, exatamente dia 21 de junho, né, ontem fez 5 anos exatamente, a Lei de Fomento à Periferia foi aprovada nessa casa, né, e tempo depois foi levada à sanção. E essa lei, como os senhores colegas sabem, alguns estavam aqui e aprovaram essa PL, ela visa recursos financeiros específicos, né, da Secretaria de Cultura, especificamente para produtores culturais da periferia, que fazem arte na periferia, desenvolvem seus trabalhos nesses territórios. Eu tenho muita alegria de celebrar esse aniversário de 5 anos aqui, da posição que eu estou hoje como vereadora, porque há 5 anos atrás eu estava aqui também nessa casa, mas eu estava ali na galeria da plenária, como uma militante do movimento cultural das periferias. Eu lutei muito para essa lei ser aprovada e eu celebrei essa lei com os meus companheiros de luta hoje. E como vereadora eu sigo na luta pelos direitos da população preta e periférica para fruir os bens da cidade, né, que a gente ajuda a construir e ajuda a manter todos os dias. Eu ontem, né, vi uma foto nas redes sociais de alguns militantes, inclusive eu comemorando, e ali do meu lado estava um poeta chamado Daniel Marques, um poeta periférico. A luta que a gente travou e travava naquele momento, e que o movimento de cultura e outros movimentos sociais travam, tem muita relação com o que a gente está discutindo hoje aqui, né? Muita relação com o orçamento. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos a respeito, né, da proposta do LDO, mas não apenas a LDO, e sim também as demais peças orçamentárias e trâmites orçamentários durante todo o nosso exercício, né? Até o ano passado, a minha caminhada era como nessa foto que eu vi, junto com a militância política dos movimentos sociais, dos coletivos de quebrada, na luta por direito, e o que a minha experiência de mais de décadas nesse lugar pode dizer, e a experiência de vários outros militantes de território, é que tem alguma coisa muito, mas muito errada no modo como o poder público, vem tratando as finanças públicas em relação à sociedade civil. Do lado de lá, junto com a população, junto com os meus parceiros na luta política, a gente sempre questionou a distribuição de recursos na cidade. E os critérios para dizer quais problemas são prioritários para receber os recursos, quais são as regiões da cidade que são prioritárias entre os problemas prioritários, a gente empiricamente sempre foi capaz, assim, de ver que existe um problema muito grande de distributividade na cidade. É muito escancarado que áreas centrais gozam de mais infraestrutura pública, gozam de mais equipamentos, de sistema de mobilidade, e agora, mesmo durante a pandemia, a gente pôde ver que regiões que concentraram maior taxa de vacinação durante a pandemia são as regiões diametralmente opostas às regiões em que a gente tem mais casos da doença. E isso não se dá porque ninguém furou a fila, não se dá porque teve algum problema de desonestidade das pessoas que fizeram a vacinação, mas se dá por conta dos modelos de política pública que a gente assume aqui. E quais são os critérios que a gente leva em relação quando a gente faz essas políticas públicas. O problema é que quando a gente tenta compreender o que ocorre no poder público para ter tanto desequilíbrio, a gente nunca consegue. Para nós, a distribuição orçamentária na cidade sempre foi uma muralha, talvez uma das muralhas mais altas, a mais espessa, quilométrica, intransponível. E apesar de tudo isso, a gente conseguiu aprovar uma lei para garantir orçamento para trabalhadores da cultura da periferia. Quando a gente foi eleito sem grandes ilusões, né, da capacidade que a gente teria dentro da Câmara. Mas a gente foi eleito dentro desse espírito e dessa esperança que a gente achava que finalmente a gente tinha concretude nas mãos, concretude orçamentária, né, para as demandas que são apresentadas pelos movimentos. A gente pode ver facilmente, a gente achou que poderia ver facilmente o que está acontecendo no orçamento da cidade e apontar os problemas que produzem e reproduzem esses problemas de desigualdade em São Paulo. Só que a gente acaba vendo
que, mesmo chegando aqui, há um extremo descaso com a transparência na gestão do orçamento municipal, que dificulta muito o nosso trabalho de fiscalização como vereadores aqui na casa. Eu notei que há uma completa falha de forma simples para acompanhar o orçamento aprovado, bem como modificações que ocorrem nesse orçamento ao longo do ano. Falta muita transparência nas operações de congelamento, por exemplo, e principalmente nos remanejamentos também, que são feitos para cobrir despesas que já foram, desde a lei orçamentária, previstas de modo muito irreal. E, nesse sentido, para a gente, a efetivação do princípio da publicidade, como enunciado no artigo 4 do projeto da LDO, mas, para isso, a gente precisa estabelecer mecanismos concretos para efetivar esse princípio, né? Para que ele não seja uma letra morta ali no Diário Oficial. Eu quero, inclusive, hoje de manhã, eu já fiz isso na nossa Comissão de Finanças, parabenizar o trabalho do vereador Isaac Félix, pelo substitutivo, pelo acréscimo, né, no artigo 4º, ampliando o processo de participação na produção da LDO, só que eu entendo que a gente precisa avançar muito mais e garantir a participação efetiva e também a transparência, não apenas no momento da elaboração da norma, mas durante toda a sua execução. O sistema financeiro orçamentário da administração pública é muito técnico, muito complexo, né? E considerando tudo isso, o poder público deveria primar muito por disponibilizar fácil acesso e a sua interpretação, porque, embora o sistema seja complexo, nós sabemos que o problema de orçamento é de aritmética, simples, quanto entra, quanto sai, para onde vai. E a gente precisa apenas que essa fórmula seja expressa de maneira clara, para que toda a população, e não apenas os tecnocratas, compreendam. E há muitos modos de fazer essa facilitação, a gente basta vontade nossa. E essa será uma das lutas que a gente vai levar adiante aqui nessa casa. A gente está muito em acordo com alguns artigos, como o artigo 3, de que medidas de transparência devem se pautar nas diretrizes de política municipal da linguagem simples. Porém, eu não estou de acordo que essa obrigação de promover medidas de aprofundamento de transparência esteja prevista de maneira tão genérica para o Poder Executivo. Essa é a nossa oportunidade de vincular essa obrigação, da gente estabelecer próprios parâmetros concretos de transparência. A gente precisa, por exemplo, que essa lei já preveja e apresente um maior detalhamento da regionalização dos gastos de todas as suas secretarias para disponibilização em linguagem simples. Isso não existe. Eu, como moradora da cidade de Tiradentes, eu gostaria muito de saber quanto do orçamento de saúde foi disponibilizado para a minha região. E hoje eu não consigo fazer isso. Eu não consigo nem como cidadã e nem como vereadora com a minha equipe. Na verdade, até mesmo alguns pesquisadores têm dificuldade de obter esses dados. Isso porque nem pelo sistema APSOF, que é o programa aí que se utiliza para processar os dados brutos da prefeitura, nem esse sistema permite um detalhamento satisfatório da ação. E a gente precisa que o portal de transparência para acompanhamento do orçamento sofra uma total reformulação e permita um verdadeiro acompanhamento simplificado. Para além da transparência, a gente também precisa oferecer ferramentas que permitam fácil identificar gastos realizados pelo governo e que se relacionem de fato com o cumprimento das metas estabelecidas como prioritárias. A gente sabe, esses vínculos eles podem até ser colocados de maneira gerais nas peças orçamentárias, mas ao longo do exercício, o controle dessa relação se perde por completo. E aí parte do problema já vem nas próprias peças, né? Como bem pontuou o TCM, inclusive, num relatório, né? A LDO, ela prevê gastos prioritários de maneira muito genérica. Há metas e prioridades e o valor para o gasto com elas, mas não há nenhuma unidade de medida ou quantidade que permita fazer uma aferição depois da concretização daquela meta. E a gente precisa de indicativos e que esses indicativos estabeleçam vínculos reais com os princípios do artigo 3º do projeto, de modo que permita que eles, de fato, serão cumpridos e não vão ser só frases decorativas. A gente precisa de que esses mecanismos permitam a população acompanhar esse cumprimento ao longo da execução do orçamento. Esses mecanismos, eles precisam, inclusive, facilitar o acesso de nós, vereadores, à execução orçamentária ao longo do exercício, para que a gente garanta que o orçamento que a gente vota tenha uma execução mais fiel possível, o que não acontece em muitos casos. A gente quer garantir que a distribuição dos recursos dessa cidade seja justa e que a enorme população preta, periférica de São Paulo, que todos os dias entrega a sua vida para construir a riqueza dessa cidade, também possa usufruir dessa riqueza. E a gente quer que esse controle possa ser feito por todo cidadão que queira fazer.
Existem algumas políticas que eu considero muito importantes de serem feitas. A gente, já falei aqui, a gente concorda com algumas prioridades acrescidas. O artigo 6º, pelo relator também, pois são todos problemas que, de fato, merecem uma absoluta priorização, né, do município. Só que a gente gostaria de falar de outras duas, principalmente, né? Primeiro, uma política expressa de combate ao genocídio da juventude negra. Essa preocupação já está no próprio artigo 3º, porque ela se coloca que o princípio de justiça social implica assegurar execução do orçamento, entre outros pontos, combatendo a vulnerabilidade da juventude negra em São Paulo. Nesse momento, como eu já falei, a Covid já tem alguns estudos mostrando que a população negra é a mais vitimizada. E como vimos algumas tristes situações de São Paulo no Brasil, a violência de Estado também contra jovens negros continua. Concluindo, vereador. Dessa forma... Tô indo para a conclusão. Dessa forma, seria imprescindível também a gente priorizar esse tipo de política aqui na LDO. E para terminar, em relação à prioridade estabelecida no inciso 5, de dotação de recurso emergencial para a cultura, a gente já falou hoje também na Comissão de Cultura, né, que a gente gostaria de enfatizar que a Secretaria de Cultura já tem uma PL aprovada que fala sobre auxílio emergencial na cultura durante a pandemia e não vem cumprindo essa demanda, né? Então, de novo, o que eu falei aqui sobre o que a gente consegue aprovar aqui e o que de fato é executado. Eu encerro aqui, retomando o início da minha fala, dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a prova de que uma juventude preta e periférica tem projeto, pode fazer alguma coisa pela cidade, se a cidade não legasse para ela tanto direito. Eu estou aqui, aprovamos aquela lei, mas a negação do direito que prossegue, a negação do orçamento justo, a negação de políticas públicas justas e esse genocídio acabou vitimando um colega meu que estava do meu lado nessa foto e que estava aqui comigo há 5 anos atrás. O poeta de que eu falei, Daniel Marques, foi uma das pessoas mortas por esse genocídio. Então eu quero dizer aqui que quando a gente trata do orçamento da cidade, quando a gente trata de peças orçamentárias ou qualquer outra política efetiva que a gente está falando nessa cidade, a gente está falando sobre a capacidade que a gente tem de garantir a vida e a vida plena da população dessa cidade, da nossa juventude e de todos que ajudam a construí-la e mantê-la como ela deveria ser. É isso. Vereador Celso.